Vamos estar lendo, o Salmo 28, o versículo 7 a 9, que nos diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele, e eu sou ajudado. Portanto, meu coração se regozija grandemente, e com a minha canção eu o louvarei. O Senhor é a sua força, e Ele é a força salvadora dos seus ungidos. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Alimenta-os também e eleva-os para sempre. Meus irmãos, esse salmo, ele foi escrito por Davi, E Davi fazia parte do povo de Israel, Davi era um israelita, E nós podemos ver na trajetória desse povo, na trajetória do povo de Israel, assim como Davi bem expôs, ali ele declarando acerca da sua vida, mas sobre toda essa nação, nós vemos Deus sendo o escudo, a proteção, Deus sendo a força desse povo. Desde quando o Senhor ali, se achega a Abraão, e diz para Abraão, sair da terra onde ele estava, da parentela dele, e ir para a terra que o Senhor mostraria. E vem os filhos de Abraão, vem Isaac, aí vem Jacó. E até que chega, os 12 filhos ali de Jacó, as 12 tribos de Israel, e então eles se tornam uma nação, onde Deus ali não chama mais Jacó de Jacó, mas sim de Israel. E nós vemos esse povo, ali sendo escravizado, mas nós vemos também Deus com mão forte, sendo escudo, sendo a força daquele povo, livrando aquele povo, na caminhada deles no deserto, a todo tempo Deus sendo escudo, Deus sendo a força desse povo, o momento que eles chegam à terra prometida, ali quando reis vão se levantando reis, e toda a história desse povo, nós podemos ver, Deus sendo escudo, Deus sendo a força deles, E esse é o nosso Deus, meus irmãos, Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, Aquele que é a nossa força, aquele que é o nosso escudo e que ajuda quem nele confia, O povo de Israel era o povo que confiava no único Deus, no Criador de todas as coisas, e assim também somos nós, eu e você. Nós confiamos nesse Deus que nos ajuda, que é a nossa força e que é o nosso escudo. E também na trajetória da igreja, Hoje nós somos os cristãos, nós somos a igreja de Cristo, na trajetória da igreja, desde os discípulos, a igreja primitiva, e todo o decorrer da história nós vemos Deus até nos dias de hoje, Deus continuando sendo esse Deus que é a proteção do seu povo, que é o escudo e que é a força do teu povo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dores que o povo de Deus enfrenta, tanto ali quanto Israel, quanto nação, que era o povo de Deus, quanto nós hoje, igreja de Cristo, onde nós fomos feitos filhos de Deus, Mesmo diante das dores, das dificuldades, nós vemos Deus ainda agindo em nosso favor. Ele continua sendo a nossa proteção, Ele continua sendo o nosso escudo, Ele continua ajudando aquele a quem nele confia, E nós, como eu bem disse, assim como Davi também é que declarou, portanto, meu coração regozija grandemente, com a minha canção eu louvarei, Nós podemos louvar a esse Deus, nós podemos exaltar a esse Deus que é nosso escudo e que é a nossa força e que nos salvou. Nós fomos salvos, meus irmãos, nós fomos feitos filhos de Deus, meus irmãos, mas fomos feitos filhos de Deus, e também nós fomos feitos, além de ter sido feitos filhos de Deus, nós também fomos feitos embaixadores. Nós fomos feitos embaixadores de Cristo, assim como nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nos diz assim: Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Paulo, quando escreveu essa carta a Coríntios, né, nesse capítulo 5, nós vemos Paulo destacando a missão, a sua missão, não apenas dele, mas de todos nós, né, que somos igreja, que somos corpo de Cristo, que somos cristãos. Essa missão de anunciar, de sermos embaixadores de Cristo, de anunciar aqueles que ainda não ouviram a palavra de reconciliação. E Paulo também deixa claro que a missão dele também era falar, era continuar falando, mantendo aqueles que já tinham ouvido, a se manter firme naquilo que eles tinham sido ensinados. Então Paulo ali deixa claro a sua missão, ele destaca a sua missão. Essa missão que não foi confiada apenas a Paulo, mas foi confiada a todos nós, como nós vemos no versículo 19 do mesmo capítulo, do capítulo 5, que nos diz: a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Essa palavra foi confiada a nós, meus irmãos, a palavra de reconciliação. E o que é o embaixador? O embaixador é um ministro, né, do mais alto escalão. Ele é enviado para fazer o que o próprio soberano faria se estivesse presente. Essa é a função ali do embaixador. Ele diz as suas palavras, as suas atitudes serem a mesma daquele que o enviou. E assim devemos nós, meus irmãos. As nossas palavras devem ser as palavras de Cristo. As nossas ações devem ser as ações de Cristo. E é fácil? Não, meus irmãos. Não é fácil, nós sabemos muito bem disso. Só que nós precisamos desse entendimento da palavra, que é a verdade. Porque através do entendimento da verdade, que é a palavra de Deus, nós conseguiremos lutar, porque nós ainda, meus irmãos, nós não fomos transformados por completo. Há uma batalha entre carne e espírito. E nós precisamos da verdade da palavra para batalhar contra a nossa carne, contra as nossas vontades, né? Eu reagiria dessa forma, eu quero reagir dessa forma. Mas aí quando nós nos voltamos para a verdade da palavra, como Jesus reagiria? Como Jesus faria? Como Jesus falaria? Por isso nós precisamos estar firmados na verdade, que é a palavra do nosso Deus. Porque sem ela, meus irmãos, sem o entendimento, nós vamos de acordo com as nossas vontades mesmo. Nós vamos nos deixar ser levados pela carne. Então, que tenhamos esse entendimento nessa noite, que somos embaixadores de Cristo. Foi-nos confiado uma palavra, e a palavra da reconciliação. E além de levarmos essa palavra, porque a palavra que Cristo, enquanto Ele esteve aqui, Ele pregou essa palavra. Então nós, como embaixadores, devemos agir e falar aquilo que aquele que nos enviou falaria e estaria agindo, meus irmãos. E meus irmãos, nós, como eu disse, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos igreja, e nós também nos tornamos o corpo de Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos Efésios 4, versículo 16, que nos diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Assim como Paulo deixou claro ali, que também era sua missão, continuar falando para aqueles que já haviam ouvido, para permanecerem naquilo que tinha sido ensinado. Assim nós também agimos ali no corpo de Cristo, meus irmãos, sendo igreja. Porque o corpo não é um corpo só, mas são vários membros. Vamos lá para o nosso corpo físico. A mão tem a sua função, os pés têm a sua função, a boca tem as suas funções. E assim nós, como corpo de Cristo, cada um de nós temos a nossa função para que o corpo cresça, para que o corpo seja edificado em amor. E isso é muito importante. Isso é muito precioso para o nosso Deus, meus irmãos. E nós devemos sim, como membros desse corpo, que é o corpo de Cristo, cada um de nós estarmos nos dedicando naquilo que nos foi confiado a realizar no corpo de Cristo.
E também nos nossos afazeres do dia a dia, seja o nosso trabalho, seja a nossa dedicação em família. Tudo isso nós precisamos nos dedicar e é muito importante para o Senhor, meus irmãos. Deus não se agrada da preguiça, né? Deus se agrada que a gente, né, se alimente do próprio suor do nosso corpo. Isso é agradável ao Senhor. Mas nós não podemos deixar que aquilo que é importante para o Senhor, aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que também são missões que o Senhor colocou nas nossas mãos, roube a missão de anunciarmos àqueles que ainda não ouviram a palavra de reconciliação. Devemos ter isso firme em nós e sermos sábios para gerir tudo isso, meus irmãos, para que nada caia das nossas mãos, para que nada deixe de ser realizado conforme a vontade daquele que nos enviou, daquele que nós somos embaixadores. Né? Aos que ainda não ouviram, os que ainda não foram alcançados, e nós como embaixadores precisamos levar a palavra de reconciliação que nos foi confiada. Né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu acho que foi até o que o Senhor me levou a trazer essa palavra nessa noite. No decorrer do trabalho, na correria do dia do trabalho, eu estava tendo contato com uma outra pessoa que também estava realizando ali os seus trabalhos. E não foi uma vez, meus irmãos, foi mais vezes. Vinha aquela impressão assim no meu coração, e eu olhava para ele e eu me perguntava a mim mesma: será que alguém já falou de Jesus para ele? Mas, diante dos muitos afazeres e de toda aquela situação ali do trabalho, daquela correria, eu não falei de Jesus, eu não falava de Jesus para ele. E meio que ficava aquela sensação no meu coração de esperar um momento mais oportuno, de esperar um momento mais favorável. Mas não foi apenas uma vez, houve outras vezes. Quando eu olhava para ele, eu me perguntava a mim mesmo: será que alguém já falou de Jesus para ele? Só que eu não falei, meus irmãos. E houve uma situação, né, até na sexta-feira passada, que foi que ele saiu, esse rapaz saiu, e ele não estava mais comunicando, né, com a família dele, com ninguém, né, com o trabalho que ele estava efetuando, né, ele não estava comunicando. Então todo mundo muito preocupado, né, porque ele não estava dando notícias, e aquilo, né, gerou uma tristeza no meu coração, porque eu me lembrava das vezes que eu me perguntava: será que alguém já falou de Jesus para ele? E eu não falei. E eu não aproveitei aquele momento, mas procurando um momento melhor, um momento mais oportuno, que eu estivesse mais tranquila, né, para estar falando com ele. Então aquilo ali ficou atribulando muito meu coração, mas louvado seja o Senhor, né? Depois ele passou uns 4 dias assim sem dar notícias, mas depois ele deu notícias, ele está bem. Eu até coloquei diante do Senhor, não sei se o Senhor me permitirá mais uma vez me dar a oportunidade para que eu fale de Jesus para ele, mas se não, eu pedi ao Senhor para que coloque outra pessoa, né, no caminho dele, fale do Senhor e fale dessa palavra de reconciliação. Mas diante disso, meus irmãos, isso ficou muito forte no meu coração, sabe? Onde nós, muitas vezes, que o Senhor nos fez embaixadores dele, né, diante de coisas que são preciosas também para o Senhor, nós acabamos deixando de anunciar essa palavra àqueles que ainda não ouviram, né? Coisas, igual eu falei, são muito importantes, até ali na obra do Senhor, né? Ali no corpo de Cristo, no meio do corpo de Cristo, fazendo com que a igreja cresça, fazendo com que, né, ali as obras ali no corpo sejam realizadas. Mas e aqueles que ainda não fazem parte do corpo? E aqueles que ainda não são igreja? Nem aqueles que ainda não viveram essa experiência de se tornarem filhos de Deus. E nós, embaixadores de Cristo, o que temos feito, meus irmãos? O que nós temos feito para que essas pessoas, através de nós, elas ouçam essa palavra da reconciliação, né? E, meus irmãos, esse Deus que é a nossa força, esse Deus que é o nosso escudo, esse Deus que nos ajuda, esse Deus que o nosso coração confia, Ele nos confiou uma palavra. Ele nos confiou a palavra de reconciliação, né? E precisamos nós nos levantarmos, meus irmãos, todos os dias com esse entendimento. Porque sim, são muitas coisas, são muitos afazeres,
mas nós não podemos deixar de levar essa palavra, a palavra que nos foi confiada, a palavra de reconciliação. Então que, meus irmãos, essa palavra que o Senhor ministrou, ao meu coração, e creio que está ministrando ao coração dos irmãos, não mexa apenas com as nossas emoções. Eu peço a Deus que não passe a semana, não passe um mês, eu me esqueça dessa situação e eu me esqueça novamente dessa verdade, E não aproveite esses momentos que o Senhor coloca diante de nós. Às vezes nós somos insensíveis à voz do Senhor diante das muitas coisas. Então eu peço ao Senhor que não venha apenas movendo ali as nossas emoções, mas que o Senhor venha com poder no nosso espírito, meus irmãos, nos trazendo essa verdade, esse entendimento. Então eu quero orar nesse momento, eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, meus irmãos, para que essa verdade não venha fugir do nosso coração, não venha ser roubada, mas que venhamos vivê-la. Vamos orar? Senhor, eu me coloco diante de Ti e coloco também os meus irmãos que estão nesse momento comigo, Pai, aqui. Senhor, eu com sinceridade eu me achego diante do Senhor porque eu temo, Senhor, me esquecer disso. Eu temo, Senhor, estar pregando aqui essa palavra nessa noite e não vivê-la amanhã, Senhor. Eu temo porque eu sou falha, Senhor. Porque eu sou cheia de limitações, ó Deus. Porque muitas vezes as muitas coisas, Senhor, roubam aquilo que arde no teu coração, que é a salvação de vidas, que é vidas que ainda não te conhecem, te conhecendo, Senhor. É que esses que ainda não viveram essa experiência de se tornarem filhos do Senhor, ó Deus. Então, Pai, nós nos achegamos diante de Ti nessa noite e clamamos para que o Senhor venha com poder, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Fortalecendo o nosso espírito ao Teu e a essa verdade, Senhor. Que todos os dias nos levantamos das nossas camas com esse entendimento, Pai. Mesmo se não tiver alguém diante de nós, mas que os nossos joelhos dobrados, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem, pelos ministérios missionários, Senhor, que estão aí anunciando a Tua palavra. O Ministério Templos do Espírito mesmo, Pai, que está através da internet anunciando o Teu nome, anunciando a salvação do Senhor. Que possamos nos colocar de joelhos por essa obra e por todas as obras, Senhor, que tem, Senhor, feito com que o nome do Senhor seja propagado, seja anunciado, Deus. Então nós clamamos pelo poder do Senhor, Pai, porque sabemos que sozinho nós não podemos. Nós temos as nossas verdades, Senhor, as nossas convicções. Tire as nossas convicções, Senhor. Tire as nossas verdades e coloque a Tua verdade, coloque a Tua convicção em nós, ó Pai. Nós clamamos pela ação do Teu Espírito sobre nós, sobre cada vida que se encontra no Seu lar, pois é o Senhor quem nos transforma, Senhor. É o Senhor que nos mostra a verdade e nós clamamos pela verdade do Senhor, aquecendo o nosso coração, para que façamos a Tua vontade, Senhor, e não a nossa, ó Deus. Então, sê conosco, Pai, porque nós temos essa convicção de que o Senhor é a nossa força, de que o Senhor é a nossa proteção, de que o Senhor nos ajuda, porque em Ti o nosso coração confia, ó Deus. E o Senhor, Pai, esse Deus que é tudo isso para nós, nos confiou uma palavra. Essa palavra de reconciliação, que sejamos valentes e corajosos para cumprir os Teus propósitos, ó Deus, para que a Tua vontade seja feita, e a Tua vontade sendo feita é resultado de vidas sendo salvas, é resultado do perdido sendo achado, Senhor, é resultado de vidas sendo redimidas, ó Deus, de vidas se tornando, Senhor, filhos de Deus, criaturas, Senhor, que se tornam filhos de Deus. Nós louvamos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade sobre nós, Pai, mesmo quando somos infiéis. O Senhor permanece sendo fiel e nós exaltamos o Teu nome nessa noite, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, declaramos a Tua grandeza e cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para nos manter firmes, cumprindo os propósitos do Senhor, e não nos esquecemos que somos embaixadores da palavra de reconciliação. Amém, Senhor. Glórias ao Teu nome.